Agora aqui são elas, mulheres que inspiram. Falando do potencial econômico do empreendedorismo feminino. Apresentação da Professional Coaching, empreendedora e palestrante, Kátia Teixeira. Agora aqui são elas, mulheres que inspiram. Olá, 23 horas, domingão. Boa noite para você que está sintonizada aí na nossa Rádio Mundial 95.7. Quem vos fala? Kátia Teixeira. E começa agora, nesse instante, então, o Agora que são elas, mulheres que inspiram. Boa noite, pessoal. Vamos lá, eu tenho recebido alguns e-mails me perguntando para eu falar um pouquinho mais sobre o coaching, né? Todo mundo sabe que eu sou professional coach, então eu vou dar aqui um pouquinho das diretrizes do coaching, tá? Bom, primeiro é um processo, né? Tem começo, meio e fim, por isso que é bacana. Gira aí em torno de 10 a 12 sessões, uma por semana. O que o coaching vai fazer por você? Vai acelerar resultado, vai te auxiliar a sair do estado atual para o estado desejado, vai te dar foco no futuro, né? Vai transformar seu sonho em realidade, possibilita a quebra de paradigmas, né? Com isso você consegue uma tomada de decisão mais assertiva. E te ajuda através do quê? Do seu autoconhecimento, da sua autoconfiança, né? Vai te proporcionar equilíbrio em diversas áreas da vida, né? Então, familiares, afetivas, saúde, negócios, finanças. O coaching serve para um monte de coisa, eu indico sim. É um processo bacana. E qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre coaching, agora que são elas oficial Facebook, manda um recadinho lá pra gente que a gente manda a dica para vocês. Bem, como prometido, hoje eu tô aqui com a Solange Valentim. Ela é jornalista de formação. Ela tem experiência de 25 anos em jornais e no universo corporativo. Empresária, ela é mesmo faz um ano, né? Então, vamos começar, Solange. Conta um pouquinho aí, resumidamente, a tua história pessoal e profissional pra gente. Kátia, é um prazer, enorme estar aqui com vocês, com o seu público. E vamos lá. Opa! Eu sou filha mais velha de uma família de 5 irmãos. Caramba! São 3 mulheres e 2 homens. Os meus pais, eles são de Alagoas, mas eles se conheceram mesmo aqui em São Paulo, lá no Largo de Pinheiros. Os dois são de Alagoas? Os dois são de Alagoas. Alagoas. E vieram se conhecer aqui? Vieram se conhecer aqui. É isso aí. Era destino. É verdade. E nós morávamos lá no bairro da Freguesia do Ó, ali na Zona Norte. Enquanto criança, aliás, eles ainda continuam morando lá, né? Uhum. E sempre estudamos em escolas públicas, né? Uma família humilde. Mas só que a vontade de estudar era muita, então eu sempre levava meus irmãos para a escola, ia junto também. Bacana. E como eu sou muito comunicativa, adoro conversar, adoro entender aí as problemáticas do dia a dia, né? E eu resolvi fazer jornalismo, Tá. Mas por quê? Eu fui trabalhar como trainee na agência Estado, que é do Grupo Estadão. Nossa, que legal! Muito legal. Legal. E lá era um universo, assim, mágico, né? Porque a Imagino. gente nem tinha internet naquela época, né? E eu trabalhava numa área chamada Central de Comunicação, CENCO. E essa central de comunicação, assim como você está com esses fones, a gente recebia todas as notícias e de lá datilografávamos e depois ia para a área designada a fazer a impressão dos jornais. Então era um período muito mágico e aquilo me encantou demais. E dali mesmo eu comecei jornalismo. E fiz a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar no Diário de São Paulo, que Caramba, hoje... que carreira bacana, Solange. Parabéns. muita jornada, né? E no Jornal Diário de São Paulo, que hoje é do Grupo Globo, trabalhei na área de economia. Então, fazia muitos e muitos trabalhos aí na área de economia com empreendedores. Na época, já existia o Sebrae e era um grande apoiador desde aquela época. O Sebrae é ótimo. Muito bom. E nós trabalhávamos muito conhecendo as questões da cidade, trabalhando muito na linha de construir, né, posicionamentos. E aí eu tive também uma surpresa, uma grata surpresa, quando eu saí do Diário. Eu
fui indicada para uma vaga e Tá. teve esse convite. E era para a Federação Brasileira de Bancos, a Na FEBRABAN. Febraban. Aí saí da FEBRABAN e fui trabalhar, saí do diário e Uhum. ingressei na FEBRABAN. Um universo também muito diferente, Imagino. do qual aprendi muito demais. E é por conta disso que a gente está conversando hoje, né, nessa questão da corporativa. Então, devo esse conhecimento a toda a equipe lá da FEBRABAN, todos os diretores. A e Febraban, todo o só para os setor. nossos ouvintes saberem, é a Federação Brasileira de Bancos. Exatamente. Ah, bacana. Congrega bancos de todos os portes. É uma entidade que está aí, né? Às vezes muito criticada, mas quem conhece mais de perto sabe o quanto eles trabalham e Tá. o quanto... E passei depois de 10 anos na FEBRABAN, fui trabalhar na CIP, que também é uma empresa do setor financeiro, que é a Tá. Câmara Interbancária de Pagamentos. Todos nós trafegamos o nosso dinheiro pela CIP, mas não a conhecemos, né? Tá. Que é uma clearing que faz as trocas de numerário, né? Você paga num determinado banco uma conta e pode ser pago em qualquer banco. Ah, que bacana. Aí depois eles trocam, né? Os documentos. Os pagamentos, Tá. enfim. Então, essa clearing que faz toda essa Olha, eu não operação. sabia, que legal. E aí saí de lá, houve uma reestruturação, eu saí. Eles, na ocasião, me ofereceram um trabalho de coach, né? Você falando aqui de coach profissional. E nesses 6 meses que eu fiquei lá, e foi muito legal, porque é muito autoconhecimento e coaching é mágico. realmente precisava de um resgate. Quando aí. você se conhece, você se ama, Exatamente. né? Então a autoestima eleva e Tudo. aí, É, aí que- ninguém te segura. Exatamente, porque aparentemente uma coisa que poderia ser difícil, né, de transpor, e não tem, obviamente, como não ser, né, por mudanças, Verdade. na verdade se revelou algo muito interessante, porque eu comecei a perceber o quanto eu gosto de ajudar empreendedores, e Olha aí. sempre, né, e aí parti para uma carreira solo, que Tá. aí é montar a Valentim Comunicação. Contei aí com apoio, de novo, de familiares, do meu namorado, José Roberto, que é contador, aqui, tá fazendo uma propaganda. Bacana. E ele ajudou demais aí também nessa fase, né? Meus Tá. filhos, eu tenho 2 filhos, uma filha de 22 anos, fazendo... Aliás, né, estava grávida lá na Agência Estado dela e ela já está aí com 22 anos fazendo veterinária. E o Pedro, o meu filho, que hoje me ajudou aqui também, sendo meu coach. Então, trabalhando em família, dá tudo certo, É. fora todos os amigos É aí uma de delícia. toda essa jornada, né? Então, tudo isso me levou a começar a empreender. Inclusive, a própria FEBRABAN, que foi minha primeira cliente, vamos dizer assim, oficial. Nossa, que bacana. Bem legal. Eles me convidaram lá para fazer um caderno de sustentabilidade, que é tocado lá pela Alessandra Panza e o Mário Sérgio. Então, fui para lá com todo prazer, fiz esse trabalho. Depois de lá, já fui fazer um outro trabalho para o Instituto de Tecnologia de Software, né, o ITS. Fiz também um trabalho para a revista Eletrolar, da qual eu também já tinha sido editora. Numa Nossa, época... quanta coisa. É, muita coisa. Olha muito que trabalho. orgulho estar contigo aqui. Quanta Legal. coisa. A gente conversou tanto lá fora, mas você não me contou tudo isso. Eu ainda falo Deixou demais, surpresa para deixei todas pra nós todos aqui. Que legal. Então, nessa linha de empreendedorismo me surpreendeu, né? Acho Tá. que E faz um ano, né? um ano. Fala um pouquinho mais, então, da tua empresa. Então, a minha empresa surgiu nessa linha de, poxa, o que eu gosto mesmo de fazer? Então, eu estava te contando que eu adoro comunicação. Verdade. E desde sempre, né? Desde muito criança, eu acho que eu sempre falava, queria reunir as pessoas. E eu tenho algo que, às vezes, né? Você fala, por que você faz isso? Mas eu acho interessante sempre estar compartilhando conhecimentos. Tá. Então, tudo que eu faço, tudo que eu participo, eu quero compartilhar, eu gosto Isso é de... generosidade e não é para qualquer um. É. E aí a gente faz isso com o maior prazer. Eu falei, por que não montar uma empresa? Então, o Zé Roberto sempre me falava isso, me dando os toques. E aí montei a empresa, a Valentim Comunicação, com esse intuito.
Tá. E aí tem sido muito prazeroso isso, assim, eu digo muito, 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 porque eu acho que é muito mágico você trabalhar, e a gente às vezes fala que é a empresa, mas de fato a gente está falando de pessoas, a gente Claro. está falando de gente que tem sonho, e a gente com um pouco mais de experiência nesse universo corporativo consegue sim ajudar bastante. É nortear, né? Porque não Nortear. adianta, atrás do CNPJ existe uma pessoa. Existe. Tem como. Então, essa pessoa, ela precisa de orientações, às vezes básicas, seja para ter um carrinho de sorvetes, de cachorro-quente, até uma empresa, como atualmente estou atendendo, algumas empresas maiores, e é o mesmo tratamento, é fazer a descoberta dessa pessoa enquanto missão de vida, o que é que ela quer fazer da vida dela. Então, é nesse sentido que eu estou norteando a Valentim Comunicação. Também estou engatinhando, né? Não, mas depois tá toda essa dando história, super não. certo. Você já está caminhando firme e forte. Agora me fala uma coisa, porque, na verdade, sim, a gente conversou e é tão legal o que você faz e eu não tinha percebido que era isso. Eu acho que os nossos ouvintes também devem estar querendo entender um pouquinho mais, né? Então, para que a gente entenda melhor aí essa atuação profissional da comunicação, da Valentim Comunicação, nesse ramo corporativo, que tipo de serviço você presta? Então, são diversos serviços, né, trabalhos. Eu costumo dizer que a gente precisa entender o chão da empresa, né, quais são as visões, a missão dessa empresa Tá. e parte deste indivíduo, que começa tudo nele. Então, como é que serão os valores dele? Então, esse trabalho, ele existe, e eu acredito muito que isso tem que ser feito até por nós mesmos, enquanto pessoas, que é o quê? Qual é a nossa habilidade? Como é que a gente quer que nossa reputação seja reconhecida? Você está me falando aqui, né, dessa linha de empreendedorismo para mulheres e o quanto as mulheres precisam mesmo se empoderar disso, porque todas nós trabalhamos como homens, né? Claro. E isso é algo muito importante. Então, é a nossa reputação que está em jogo. Então, quando você fala em comunicação corporativa, você precisa trabalhar com a linha de profissionalismo mesmo, total e garra, para poder manter toda acesa, toda a sua visão, aquilo que você acredita que vai fazer diferença na vida do outro. Porque ninguém sai para trabalhar de manhã, e empreendedor é assim mesmo, a gente trabalha às 7, às vezes é dormir Verdade. 1h da manhã não tem hora. trabalhando. Por brincadeira, Não. a gente está falando de coisas sérias. Mas existem questões do universo corporativo e de empresas maiores, nas quais elas têm toda a reputação preservada por equipes gigantes, né? E isso tem muito a ver, porque você vai pegar uma empresa que faz, por exemplo, comida, então ela não pode ter o risco de ter um problema, Claro. causar um problema para o público-alvo dela. Principalmente porque atualmente as empresas todas, elas estão vinculadas a outros grupos com interesse em bolsa de valores, não só no Brasil. E as parcerias também que são feitas. Porque você consegue uma parceria bacana, você tem que honrar o nome do parceiro. Exatamente. Né? E aí você tem que ter reconhecimento. Tem. Né? E para ter reconhecimento, você tem que ter uma ótima reputação. E essa reputação todos precisam preservar. Então, muitas vezes a gente pensa, eu sou pequeno e não vou fazer isso. Não, você Não, precisa. claro. Porque é o seu nome que está em jogo, Sem dúvida. é o seu cliente, Sem é o dúvida. seu fornecedor, é toda uma corrente, o seu funcionário. Então, isso tudo é preservar a reputação, que é o que? Claro. Cuidar e zelar por todos os São muitos os integrantes. envolvidos quando você tem uma empresa. Muitos né? envolvidos. Então, Vai além dos muros da empresa. exatamente. Então, a área de comunicação corporativa, pelo menos ao meu ver, ela serve para todo tipo de empresa. Hoje, especificamente, eu trabalho com empresas pequenas, médias, mas eu esposo de todo o conhecimento que eu recebi e aprendi nas empresas anteriores. Então, esta é a matriz deste trabalho. Entendi. É assim, agora ouvindo você falar a respeito, é uma nova profissão, Solange? Não, porque ela assim, relativamente não. Em outros países mais desenvolvidos, vamos dizer, não necessariamente que a gente deixa a desejar por algum, mas esta área, que é uma área ligada à administração,
ela já existe já há algum tempo. Então, são empresas também que são mais seculares, né? E que imagino. hoje a gente está recebendo aí aporte financeiro e novos conhecimentos por meio destas empresas que estão no Brasil já há algum tempo. E elas já trabalham com isso, porque o cuidado é desde, sabe, a entrada até a saída do Imagino. produto, a entrada do funcionário na empresa até a saída. Então, isso tudo é um universo gigante. Então, não é novo, mas vem se disseminando mais no Brasil, vamos dizer, nas últimas 2 décadas. A gente percebe um pouco isso, agora você me falando, eu tô linkando, né? Os recalls, por exemplo. Exatamente. Né? Outro dia eu estava ouvindo um recall de uma empresa bacanérrima de carro, eu falei, nossa, olha, que bacana, né? Porque você tem que manter a reputação. Se sair uma peça errada, não tem como, tem que se contar, porque o consumidor vai saber e aí o estrago pode ser maior. Não, aí você muitas vezes está falando em lidar com vidas, né? Isso. E essa reputação da empresa é muito importante, porque ela traz empregos, tanto para o funcionário como para os fornecedores. Então, tudo é sistêmico. Um depende do outro. Então, se um cai, né, como uma cascata, Verdade. isso tudo vai contaminar os demais. Então, é muito necessário essa blindagem, vamos dizer. Mas ela só é feita com conhecimento. Com certeza. Com o pé no chão. E nesse sentido que a Valentim Comunicação quer atuar e está atuando, que é trabalhar e compartilhar esse conhecimento com os pequenos, para que um dia eles se tornem, sim, médios, grandes e tão potentes a ponto de exportarem, não só importarem. Né? E me diz, só pode ser jornalista? Ou tem outras... Não, como eu disse, nessa linha de ramo da administração, quando você fala em reputação, não tem jeito, né? Você precisa ter um grupo potente ali para trabalhar com você. Então, a gente tem não só os administradores pensando, e na verdade, desde o mais simples cargo até o último, né, o presidente, ele precisa estar imbuído das mesmas inclinações desse presidente, cuidando e zelando. E aí significa o quê? Você tem determinadas áreas que precisam de advogado, porque é um caso onde envolveu vítimas, né, onde envolveu... infelizmente, às vezes até mortes, enfim. Entendi. E você precisa desse advogado. E você vai precisar de alguém que tenha muita habilidade em relações institucionais. Tudo isso está dentro desse guarda-chuva. Todos os funcionários em todas as categorias. Entendi. E um assessor de imprensa, o que ele faz? Ele é uma ponte entre a empresa e o público em geral, já que ele vai repassar essas informações para a mídia. E a mídia vai trazer isso à tona, né, da forma que ela recebeu. Entendi. Eu até tomei a liberdade de trazer uma história que o Heródoto conta num dos livros dele, o Heródoto Barbeiro, né? Isso, é claro. Um jornalista muito renomado e uma fonte muito brilhante que a gente adora de paixão. E ele conta no livro dele um caso no qual havia uma empresa de aviação que teve um problema de uma pane. E neste episódio, a empresa não se preocupou em falar sobre as questões que estavam acontecendo, enfim. E isso gerou um grande transtorno para ela. Paralelamente, ele fala de outro caso também, de uma empresa de aviação, que desde o primeiro instante que teve problema, contou para os seus clientes, funcionários, para as pessoas que estavam no avião, o que estava acontecendo. Porque isso é um respeito, dizer, não somos perfeitos, existem problemas, existem falhas, mas todo mundo precisa saber. O que acabou ocorrendo? Esta empresa que não informou, hoje a gente está falando de tecnologia e tudo é muito ágil, eles postaram, as próprias pessoas postaram o que estava acontecendo. E aí foi muito ruim, porque aí ele perde reputação e deixa as pessoas... E para reconquistar a reputação... É difícil, né? É um desafio. Não é impossível, mas é um desafio. É muito difícil. Então, nesses 2 casos, saem perdendo todo mundo. Ninguém quer, todas as pessoas, né, perdem. Claro. Ninguém quer ter atraso, ninguém quer ficar falando mal, não é isso. Mas elas querem respeito. E para isso, você precisa ser o primeiro dentro da empresa a ter esse tipo de atitude. É a tal história, né? Faça ao outro que você gostaria que fizesse a você mesmo. Com certeza.
Tá, e agora me fala um pouquinho para a gente entender melhor a atuação dos profissionais da comunicação corporativa. O que você pode me dizer sobre os tipos de serviço que vocês prestam? Tá. No trabalho de comunicação, então eu já falei da reputação, e você fala também das questões que são valiosas, que são os conceitos, a cada passo que a empresa muda, as conquistas que ela faz, e também os conglomerados que elas participam. Veja os bancos, né? Eles têm a Febraban. Você vai em qualquer sindicato grande, como o Secov, a questão imobiliária. Então, juntos, conseguem trabalhar muito mais, né? Então, Fiesp, Fecomércio, entre outros. Então, isso está muito ligado ao quê? Você atender bem os seus públicos de interesse, que aí, numa linguagem inglesa, seria os stakeholders, né? Tá. Que são todos aqueles que dependem da empresa, indireta ou diretamente. Então, nesse guarda-chuva, então envolve profissionais de todas as áreas. A minha área especificamente é ligada à questão da comunicação corporativa, que tem a ver com assessoria de imprensa, mas também como é que você constrói isso, né? É se aprofundando, seja qual o tamanho for da empresa, qual é a visão dessa pessoa que decidiu ter uma empresa, como é que ela funciona, como é que ela quer se mostrar para os clientes, como é que ela apresenta o produto dela e zela por essa imagem. Então, é como se nós estivéssemos no mesmo barco e querendo que as coisas funcionassem boas para todo mundo, porque, afinal de contas, eu acho que esse deve ser o objetivo, não só enquanto empresário, mas enquanto pessoa, especialmente, de conservar e ter desenvolvimento em todas as suas áreas, né? Então, fala para mim, quem quiser contratar teu trabalho, Ah, o sim. que você fazer? Eu estou aqui desenvolvendo meu site ainda, mas já estou com uma página no Facebook. Meu filho é jovenzinho demais, rapidinho. Pedro Henrique, tá super parceiro, tá aí fazendo 100% comprometido, 100% né? comprometido. Então, tá me ajudando lá com a página. Logo mais vou ter a internet. Então, no Facebook é a Valentim Comunicação. E também podem entrar em contato no telefone, né? Fala o telefone. 94209-9349. Repete o telefone. 94209-9349. E também por e-mail. É Valentim, com M de Maria no final, 04@uol.com.br. Fala de novo, Solange. Valentim, com M de Maria no final, 04@uol.com.br. Uau, hein? Que papo! Solange, olha, muito obrigada. Essa entrevista foi inspiradora, além de ser reveladora. Adorei mesmo. Quero te ter aqui outras vezes. E agora eu quero te fazer um convite, né? Nós vamos ter o segundo Happy Moment. Rua Dias da Silva, número 1392. Nós vamos ter conosco, dessa vez, a atriz palestrante Patrícia Pantaleone, voz e violão com o Max Costa, né? E eu vou estar falando um pouquinho sobre coaching, vou estar palestrando, falando um pouquinho sobre coaching. Então, pessoal, início às 19 horas, vai ter um coffee break delicioso, né? Vai ser uma noite inspiradora e eu gostaria muito de convidá-las. Então, vamos lá? Se vocês quiserem saber mais a respeito, agora que são elas, oficial no Facebook. Tá lá tudo descrito direitinho, como vai ser o segundo Happy Moment. Vê as fotos do primeiro, que você vai ficar inspirada para vir conosco e assistir essas palestras e esse momento que vai ser bem bacana. No final, a gente tem um networking que... É isso aí, a gente também tem que trocar cartões e fazer negócios e fazer parceiros. E olha, nos preocuparmos com a nossa reputação, isso foi importante. Eu não sei vocês, meninas, eu amei a Solange, a entrevista dela foi demais, super inspiradora mesmo, né? Então, eu estou muito feliz de ter trazido alguém desse gabarito aqui conosco para inspirar vocês aí com a empresa de vocês. Tá? Então, eu queria dizer boa noite, que vocês tenham uma excelente semana, que seja uma semana de muita luz, de muita glória. Nós estamos chegando aí perto do Natal, a gente está imbuído aí por um sentimento que agrega, que une. Então, é tempo de perdão, é tempo de ligar, mandar um abraço. O Natal é muito mágico, né? Nesse sentido de agregar pessoas e unir pessoas. E então eu queria deixar isso para vocês. O meu sorriso no coração, um beijo e até domingo que vem. It might seem crazy what I'm about to say,
Agora aqui são elas, mulheres que inspiram. Falando do potencial econômico do empreendedorismo feminino. Apresentação da Professional Coaching, empreendedora e palestrante, Kátia Teixeira. Agora aqui são elas, mulheres que inspiram.